Olá, boa noite. Está começando o Duda Talk Show. Gente, hoje eu vou falar com um cara muito especial. Ele é um cara extremamente importante para você que quer ter uma vida melhor em todos os sentidos. Meu amigo querido, escritor, um gênio. Romão, vem pra cá, meu querido. Senhoras e senhores, eu tenho o prazer, a honra e a satisfação de estar ao lado desse cara que eu admiro tanto. César Romão, bem-vindo. Obrigado, Dudu. Sou teu fã, até porque você sabe muito de futebol e eu sou fã de futebol. Então... Oi? Você vê... certo para ele? Ensinou o Ronaldinho jogar? Ah, sim, claro, sim. O Ronaldinho, sim, não sabia nada. A gente deu os primeiros passos, né, vamos dizer assim. Prazer estar aqui, Dudu. Prazer é todo meu. Quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente abrange um universo gigantesco, né? E como é que foi essa experiência de chegar no ponto que você chegou hoje? Duda, na realidade tudo começou na minha vida por causa de um livro. Eu escrevi um livro chamado A Semente de Deus, na década de 90. Esse livro, de repente, explodiu, ficou muitos anos na lista de mais vendidos. E as pessoas começaram a me perguntar: Romão, você só escreve ou fala também? E o livro é muito sobre isso, né? É sobre a gestão de pessoas. E nessa época, década de 90, ninguém falava nisso. Não falava nisso e também não falava-se em espiritualidade. Era dentro do mundo corporativo, isso não existia. E aí eu falei, não, eu posso falar. E aí comecei a ser chamado para fazer palestras sobre o livro. E as coisas foram ampliando. E eu sempre fui um pesquisador em relação a pessoas, a comportamento. E aí eu fui colocando na minha carreira essa experiência que eu tinha no mundo corporativo e no mundo pessoal, inclusive as palestras também, né? Eu fui colocando na minha atividade. E hoje é praticamente a área mais forte da minha atividade. A gente vê que você tem uma metodologia toda diferente nas áreas da motivação, né? Tanto é que hoje você é reconhecido por isso, né? Você acha que a humanidade tem jeito? Do jeito que anda, está preocupante. Eu vou lhe dizer por quê. As pessoas estão muito pouco preocupadas em evoluírem no sistema comportamental. Elas estão cada vez mais fazendo o que bem entendem. E eu sou assim, me deixo assim, eu não vou mudar. Então, as pessoas não entendem que elas habitam uma sociedade. Uma sociedade, para existir, precisa de normativas. Todas as sociedades que foram extintas no planeta Terra, elas foram extintas por falta de normativa. As empresas hoje, por exemplo, né, elas contratam você pela sua capacidade, mas 90% das demissões é pelo comportamento. Então, o comportamento é fundamental. As pessoas precisam entender como se comportar dentro do seu universo, dentro da sociedade, dentro da sua empresa e principalmente, Duda, na família. A importância da liderança, porque tudo é liderança, não é? Muitas vezes a gente vê uma família desestabilizada e às vezes quem está de fora olha e fala assim, mas é porque não tem liderança. Como é que se forma uma liderança? Primeiro você pode nascer líder, isso acontece. Líder nato, acontece. A pessoa vem com uma certa capacidade intelectual para liderar. A segunda é você estudar para ser um líder. O que é um líder? O líder é aquele que é seguido. Um líder se constrói com exemplos. Então, se você quer ser líder na sua família, por exemplo, com seus filhos, você precisa ser um exemplo. Quando os filhos estiverem na sociedade, eles precisam perguntar o que o meu pai faria nessa situação. Aí o seu filho está te reconhecendo como líder. Então, a família, ela ainda é uma alavanca apodrecida, mas sustenta a humanidade. Nós precisamos dela. Nós começamos em família.
Se a gente voltar há 10 milhões de anos atrás, né, você ver aí as pinturas rupestres que eram feitas, tinha o quê? Família. Aí vinha a caçada. Então, olha que interessante, o ser humano há 10 milhões de anos já desenhava a família. E a família é o que vai manter a nossa sociedade, o nosso desenvolvimento. O primeiro lugar que você tem que crescer, se tornar líder, é na sua família. Porque quando a gente fala em família e vê a sociedade como está, como você falou, é preocupante. Porque ao mesmo tempo que a gente vê as pessoas conquistando uma liberdade através da velocidade da informação que nunca tiveram, né? Mesmo com algumas situações de governos que tentam cercar, mas hoje vai ser muito difícil alguém conseguir prender alguém com a velocidade da informação. Eu acho que existe um movimento para que as famílias não sejam, não vivam mais tradicionalmente como antigamente, independente da parte do mundo, porque pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, tia é tia, enfim. Existem algumas diferenças culturais, embora nós saibamos que o amor ali prevalece, aquela coisa da convivência e tal. Você não acha preocupante isso, que hoje um adolescente, por exemplo, faz o que quer e não existe mais essa liderança? Quando o Ray Tomlinson aperfeiçoou o e-mail na década de 90, a gente passou a ter o que você acabou de falar, muito bem dito, quer dizer, a velocidade da informação. Um e-mail, um WhatsApp hoje anda a 8.407 km por segundo. Pô, você não precisa me humilhar também. Fala a velocidade da informação, você vai falar qual é a velocidade que ela anda. Depois, ele é rápido mais do que eu. Tem que tomar um cuidado com esse homem. E o que acontece? Olha que interessante. A velocidade da informação hoje... Pode repetir para mim, por favor? O Ray Tomlinson aperfeiçoou o e-mail. Foi ele que liberou e o Pentágono liberou para o mundo inteiro, porque o e-mail já existia dentro do Pentágono. Então, o Ray Tomlinson, quando aperfeiçoou o e-mail, um e-mail até hoje, e o WhatsApp também, ele circula a 8.407 km por segundo. Nossa, isso... Antigamente a gente mandava uma informação a cavalo, né, num saco dentro do trem, de avião, aí veio o que começou com o SOS, né? Veio o telégrafo. A primeira mensagem do telégrafo, a primeira mensagem foi que obra fez Deus. Essa foi a primeira mensagem que foi enviada pelo telégrafo. Agora, olha que interessante, Duda. As coisas boas hoje andam a 8.407 km por segundo, mas as ruins também. Então, toda a informação que você gerar, boa ou ruim, ela vai na mesma velocidade. Nós precisamos desenvolver tendências para coisas boas, para divulgar coisas boas e sermos dizimadores, uma barreira naquilo que não é nutritivo. Ô César, mas isso é um desafio muito grande. Sabe por quê? A gente pode observar, não muito longe da nossa vida. Você liga a televisão hoje, por exemplo... É muito mais, eu não sei, hoje as pessoas têm, justamente pela informação, têm muitas opções, mas é muito mais interessante para a maioria das pessoas ver lá um acidente de carro, um assalto no mercado, alguém que foi atropelado, do que você ver, sabe, uma realização de sucesso, uma coisa legal, uma coisa que faz bem para a alma. Parece que chama mais atenção essas coisas que não são positivas. Por quê? Eu lhe digo, Duda, nós somos movimentados dentro do nosso universo cerebral, espiritual, por enzimas. Olha que interessante, todas as emoções que o ser humano gera se transformam em enzimas. Essas enzimas ficam alojadas ali no seu cérebro. Se você gerou enzimas negativas, como essa de assistir noticiário, que você torce a televisão, né? E sangra, sai sangue, Diário Popular, lembra do tal? Nossa, não, aqui agora... Era Diário Popular, né? Era Diário Popular. Notícias Populares. E depois Aqui Agora. Aqui Agora. Então, essas enzimas emocionais, elas ficam acumuladas no nosso cérebro. E elas precisam ser alimentadas. Então, quando você não retroalimenta essas enzimas, ela fala assim, Duda, põe no canal X aí que eu quero ver um pouquinho de desgraça, entendeu? Ela é viciante. Agora, o bem também é viciante. Se as pessoas praticarem coisas nutritivas, elas vão produzir enzimas nutritivas e elas vão ser levadas a coisas nutritivas.
Por que que as pessoas gostam? Na realidade, elas não gostam, elas se viciaram naquilo. É um vício. Assim como outros tipos de vício que existem. O celular, por exemplo. Por que que o celular vicia? Ele foi feito para viciar. E o nome celular já fala, é para te viciar pela célula. É por isso que ele é viciante. Ele foi criado para ser a pessoa, você ser dependente de uma máquina. Criar enzimas viciantes para que você dependa. Você tem um celular aí, Dura? Tenho. Posso usar o seu um pouquinho? À vontade. Não vou ligar para a China, não. Fica tranquilo. Se você permite, olha só. Steve Jobs fez uma coisa maravilhosa quando criou o iPhone. Veja que tem lá todos os aplicativos, aquela coisa toda. Porém, você nota que todos os celulares, eles são negros aqui na tela. Sim. Isso é uma regra. Quem criou isso foi Steve Jobs. E você sabe por que ele fez isso? Porque quando você for abrir o celular, quem você vê? Olha aqui. Quem você está vendo? Eu estou vendo a mim. A mim. Você está vendo a você. Sim. Qual é a mensagem do Steve Jobs? Arruma esse olho. Essa máquina é importante, mas você é mais importante. Você é mais importante. Essa foi a mensagem que você acha que... Exatamente. Não, ele declara isso. Ele declara isso. Steve Jobs. Obrigado. Estou bonito hoje. Estou lindo hoje, mesmo com esse olho. Ô, Duda, posso, com licença? Fazer uma pergunta? Não, Tá não bom. tem problema, pode, claro. Boa vontade, noite, doutor, tudo bem? Tudo bem? Existiria uma estratégia hoje em dia para a gente se localizar nesse universo descartável, por exemplo, das informações boas? Porque as pessoas pegam uma tela portátil que leva para qualquer lugar e o investimento dela, das coisas boas, é um investimento descartável. Então, existiria uma estratégia de plantar situações boas, coisas boas em relação a essa relação que a gente tem de família, desorganização, enfim. Sim, nós vivemos hoje num tempo de inteligência artificial. Né? Mas a inteligência artificial ela não é tão inteligente e também não é tão artificial. Primeiro, porque ela tem que ser retroalimentada. Segundo, porque eu perguntei a ela quais eram os meus livros e ela respondeu 12. E nenhum era meu, eram de colegas. Que absurdo. E eu já escrevi 25 livros ao longo. Então, ela não é tão inteligente. Além disso, essa coisa da inteligência artificial, ela nasceu com Alan Turing, né? Que ele fez aquela máquina de decifrar a outra máquina alemã, a Enigma, né? Que mandava as mensagens codificadas e ninguém sabia onde os alemães iam atacar. Então, o Alan Turing conseguiu montar uma máquina que decifrava, salvou 14 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Ele é o pai da inteligência artificial. Inclusive, Duda, a maçã mordida, que a Apple usa, é porque o Alan Turing cometeu suicídio com uma maçã com cianeto. Ele dá uma mordida. Isso. E o Steve Jobs faz uma homenagem a ele com o logotipo. É a maçã mordida de Alan Turing. Porque ele era homossexual. Naquela época, na Inglaterra, ou você sofria castração química, ou você ficava na prisão. Ele preferiu morrer. Né? Com certeza. Então, hoje, nós estamos valorizando demais mentiras transformadas em verdades. Até porque dizem que a mentira contada 1000 vezes intimamente se transforma numa verdade. O homem de marketing de Hitler, né? Hitler Exato. fez isso, né? Fez isso. A teoria do marketing de Hitler. O que nós estamos perdendo, a sua pergunta é muito interessante, porque nós estamos perdendo o senso crítico. A gente olha aquilo e está achando que é verdade. Então nós fomos trazidos até aqui pelo desenvolvimento do nosso cognitivo. O dia que o ser humano parar de desenvolver o seu cognitivo, ele vira ameba. O dia que nós perdemos o senso crítico, é melhor não existir. Porque você vai ficar, esse mundo, né, tecnológico, vai inventar mentira e você vai achar que é verdade. Veja que os artistas de Hollywood, por exemplo, fizeram uma greve, né, Duda? Você é da área, você sabe. Porque estavam usando a imagem dos artistas, né, como inteligência artificial, sem pagar direitos autorais. Isso tá, inclusive, repercutido no mundo inteiro, e no Brasil isso já é um problema. Por exemplo, alguns amigos que trabalham na mesma área que eu, que trabalham com a imagem de alguns artistas, enfim, o que é que acontece? Bom, aconteceu comigo, tá? Eu recebi uma mensagem do Neymar.
Neymar falando para mim, Duda, poxa, que legal o seu trabalho, um abraço para você e tal. Não seria uma coisa vulta, muito... Porque eu conheço pessoas que conhecem o Neymar e poderia acontecer de algum amigo dizer assim, olha, manda uma mensagem lá pro Duda, tudo bem. E quando eu vi em primeira mão, eu digo, que coisa linda, que tudo bem. Mas era a inteligência artificial, uma coisa perfeita, a dicção perfeita, a expressão facial perfeita e tal. Isso me preocupa um pouco, mesmo quando você diz assim, não, que quando nós perdemos esse senso crítico, viraremos ameba. Mas, desculpa, eu posso estar completamente enganado e eu gostaria que você comentasse. Eu acho que uma grande parte da humanidade já perdeu o senso crítico, porque as pessoas preferem, em vez de pensar, entrar nessa máquina chamada telefone celular, que o próprio Steve Jobs, não, da IBM, o Microsoft, o Bill Gates, numa entrevista em vídeo com o Jô Soares em 1988, 89, o Jô Soares perguntou para ele assim, Bill, o que você acha que será o futuro desses seus computadores? Ele falou, simples, uma tela de smartphone na mão, com uma qualidade de vídeo, onde as pessoas terão a vida ali dentro. Pô, isso faz 40 anos, coisa assim. Hoje, em vez do cara pensar, o cara procurar e o cara tentar entender, eu falo isso para os meus filhos, aquela moça ali é minha filha, inclusive. Eu tento dizer para os meus filhos, escuta, não tem outra saída, né? Você não tem nenhuma ideia interessante, porque a gente tem que combater alguma coisa que nos faça pensar, que não nos deixe pensar, não é? Recentemente, Duda, no Japão, existe um concurso literário que é um dos maiores do mundo. E uma escritora japonesa ganhou o concurso por unanimidade, tornou best-seller, ficou famosa no mundo todo, aqui no Brasil também. De frente com a fama, depois de 15 dias, ela recorreu aos organizadores do concurso, pediu perdão e disse que quem escreveu aquele livro foi uma inteligência artificial. Uau. E ela passou a ser muito criticada por causa disso. Agora, veja que interessante, ela não merece crítica, ela fez lá o livro dela. Tinham 15 jurados, especialistas em literatura, e nenhum deles conseguiu perceber que era um livro feito por inteligência artificial. Eu percebi que não era o Neymar. Entendeu? Então, seu senso crítico está maravilhoso. Meu senso crítico Tá foi maior que o dele. Continue assim. Viu? O Elon Musk lançou agora a inteligência artificial, a Sora, né? Ela pega uma imagem sua, coloca 10 policiais ao seu redor, colocando você na cadeia, e eu duvido que você descubra que aquela imagem é fake. Então, é muito poder na mão de um aplicativo hoje. Por isso que nós não podemos perder o nosso senso crítico. O papo está muito bom. Eu não gostaria que acabasse nem o bloco, que dirá o programa. Vocês estão curtindo, né? Eu sei. César Romão, ensinamentos bíblicos para o sucesso. Depois do intervalo a gente vai falar disso. Voltamos já. Eu sei que vocês acham que às vezes eu me apresso demais na frase, né? Vocês estão terminando e eu estou assim. Mas é que eu gosto. Eu gosto de provocar. É poder. Sou eu que mando nesse negócio. Romão falou assim, eu falei, Romão, tem alguma coisa que você gostaria de que a gente citasse? Ele falou assim, não, o programa é seu. Eu falei, ai, que ódio. Porque não é. Bom, César Romão, ensinamentos bíblicos para o sucesso. Mas antes de falar disso aqui, você é uma elegância, viu, César? De barba, né? Sem barba já nem tanto. Não, sem barba você tá um gato, mas de barba você era matador, hein? Olha o Romão de barba aqui, não olhe para cá, mulheres. Olha. Essa revista, Duda, é a principal revista de luxo do Brasil. Olha o Romão. Fizeram uma matéria sobre a minha carreira. É a primeira vez na minha vida que eu mostro, por exemplo, porque eu nunca mostrei nada da minha vida pessoal, né? É a primeira vez que eu mostro até os meus cachorros aí nessa matéria. É mesmo? Então, essa matéria é muito bacana, ela faz uma retrospectiva de toda a minha carreira no Brasil e nos 51 países que eu tenho os meus livros hoje. Engraçado que aqui é a voz que fala dentro da minha alma
você pode falar que é uma coisa espiritual, mas não é. O Ocimar, que está aqui. Mas o Ocimar não é espiritual? Ele é espiritual? Ele é uma alma. Rapaz, Entre nós aqui. Isso é um pai velho. Ele tá falando aqui no... Essa é boa, essa é boa. Preto velho. Essa é boa. Ele tá falando aqui no meu ouvido, aqui, inferno, né? Vai testemunha. Ô caba que fala no meu ouvido sem parar. Eu tô procurando teus cachorros, tá aqui? Vai aparecer aí já. Meu, eu tô muito doido. Chegando aí. Que raça? Eu tenho uma Terra Nova e um Border Collie. Eu tive um Terra Nova, comia mais do que a família inteirinha. É duas famílias, né? São duas São famílias. duas. O Terra Nova comia mais do que minha família inteira. Mas é uma doçura, né? E ela é como um urso, né? Sabe que eu chego em casa, ela põe as duas, fica aqui assim, ó. É muito grande. É muito grande. Né? É muito Preta grande. tua? Preta, Né? preta. E o Border é um grande companheiro. O lugar que eles mais gostam de ficar é no meu escritório. Olha, eu devo estar aqui. Eles estão me sacaneando, está vendo? Ah, é? Eu tô aqui procurando. Eles estão com esse Será que barulho, arrancaram a página? Não, pois é. Tá no fim, no começo. Onde é que Eu tá? vou te ajudar, peraí. Me ajuda, por favor. Aqui. Isso. Fica quieto. Eu vou te ajudar aqui. Absurdo, um convidado elegante como esse, você fica fazendo isso aí. Não é? Essa revista, Duda, ela é muito famosa aqui no Brasil. É a principal revista de luxo, depois você vai ver aqui, né? Eu nem sei se mereço estar aqui, porque é tanto avião, é tanta coisa aqui maravilhosa, né? Que... Não, você sabe que essa revista é como uma revista Caras, né? Você abre uma cara, você se sente mais feio e mais pobre. Não, pobre não tenha dúvida, né? Pobre não tenha dúvida. Achou? Vou achar aqui. Então, eu também... Ô, Duda, eu acho que tiraram a página só para sacanear a gente aqui, hein? Você sabe... Essa produção sua é danada, hein? Olha, bom, aqui são 6 lógico páginas. que é, tô vendo aqui. São 6 páginas. Olha o Terra Nova, que coisa linda, gente. Olha aqui, ó. Vou fazer um off aqui, não preciso, quero que vocês vejam no orgânico. Se você for dono de fábrica de ração, isso. tenha um. Olha isso. Alô, donos de fábricas de ração. Emílio Del Sóquio, fala comigo. Muito bem. Aí você tem os livros todos ao longo da carreira, né? Eu conto um pouco da trajetória das palestras também. Olha que eu achei uma coisa muito interessante aqui, quero perguntar para você. Muito obrigado. Posso ficar É com sua? ela? Muito É obrigado. sua. Aqui, muito obrigado. Presente. Presente. Fernando 2. Jardim, o editor da revista, um abraço. Fernando Jardim, um abraço para você. Presente 2. E o presente 3 foi ter conhecido você, que é o melhor de todos. Obrigado, é um prazer. Quais são as virtudes mais importantes que você acha que uma pessoa deve ter durante a vida? Acho que o nosso maior desafio durante a vida e o desenvolvimento, vamos falar do desenvolvimento da virtude, né? Porque ela precisa ser desenvolvida. Duda, todo dia eu faço um exercício de desenvolvimento de virtude. É uma coisa que todo dia, né? Antes de sair de casa, eu faço 2 coisas. Eu me olho no espelho e digo assim: César Romão, menos. César Romão, menos. Você não é tudo isso, calma aí. Por quê? O nosso maior inimigo é o ego. Se a gente deixar ele tomar conta, ele toma conta. E o segundo exercício eu, logo em seguida, né, eu olho no espelho e falo a mim mesmo: César Romão, ande à sombra das suas palavras. Esse é o nosso grande desafio, Duda. Andar à sombra das nossas palavras. Romão, mas às vezes você foge disso. Às vezes acontece, mas eu volto. Porque a questão não é se você erra, a questão é se você tem humildade, a virtude da humildade, né, para corrigir o seu erro. Sensacional. Sensacional. É difícil às vezes, né? Às vezes você olha no espelho e fala assim: mas eu sou lindo. E aí é mais difícil um pouco, né? Você fala: meu Deus. Mas você pode falar isso. Eu posso? Pode. Obrigado, meu ego subiu. Aquela ditada que fala assim: falo o que eu digo, mas não falo o que eu faço. Faço o que eu faço. Então, você vê hoje, por exemplo, a mídia social tem muito disso, né? As pessoas falam de Deus, falam de Jesus, postam frases que nem são daquelas pessoas a quem elas atribuem a frase. E aí, na vida pessoal, maltratam as pessoas, humilham, desrespeitam e está postando coisinha lá, seja humano, seja espiritualista,
Então, o desafio é esse, Duda. Ande à sombra das suas palavras. Aliás, eu estou lembrando aqui, o seu chapéu é igual ao do Ringo Starr, hein? Está arrumadinho, igual dele, hein? Está, exatamente. E também me lembra muito, assim, foi uma vaga passagem pela minha cabeça, né? A máfia italiana em Nova York. Mas não, foi só uma... Lá em Nova York a máfia era Camorra lá. Não lembra? Né? O chapeuzinho dele não lembra? Só era um pouco mais... Me fala desse livro, César Romão, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. O que aconteceu com a Bíblia também, com a velocidade da informação? Todo mundo sabe tudo, não é? Nossa, todo mundo sabe tudo e todo mundo interpreta tudo porque parece que está tudo lá. Duda, eu fiz um mestrado e uma das teses desse mestrado, em psicologia organizacional, era sobre pseudismo. É uma coisa que sempre me atraiu no brasileiro, né? O pseudismo é assim: caiu um avião, sei lá, você toma um táxi, o motorista sabe tudo de acidente de avião, tudo, absolutamente tudo, ele te dá aula. E nessa época eu peguei alguns amigos da universidade e a gente foi no viaduto do Chá, com um suposto microfone, uma suposta câmera, né? E a gente pegava uma pessoa e falava assim: o senhor podia dar uma entrevista aqui para a TV tal? Eu não me lembro o nome que a gente falava. Aí o cidadão automaticamente dava uma entrevista. Aí a gente perguntava: olha, o deputado federal tal disse que todo viaduto histórico, assim como esse, vai ter que ter pedágio. O senhor concorda? A pessoa já saía respondendo em tudo. Eu conheço esse deputado só faz coisa que não vale nada. Eu não vou mais votar nele. Eu tinha até votado num deputado que não existe, né? O brasileiro, se você perguntar alguma coisa para ele, é como você disse, ele sabe tudo, tudo. E hoje eu vejo, por exemplo, muita coisa que é postada em mídia social que não tem nada a ver. Fatos históricos, bíblicos, que não tem nada a ver. Para você ter uma ideia, outro dia me mandaram um livro didático que D. Pedro II assinou a Lei Áurea. E o livro didático, feito por uma prefeitura aí de uma cidade. Esse livro aí, é assim, toda vez que eu terminava uma palestra, as pessoas procuravam, a gente fica ali autografando, as pessoas sempre vêm e conversam. Aliás, quero agradecer muito, viu? A sua dedicatória, obrigado. Fiquei muito feliz. E as pessoas falam: Romão, pô, eu gosto muito da Bíblia, mas a Bíblia é difícil de ler, é um livro... É difícil, você tem que se dedicar mesmo. E aí o que eu fiz? Eu, como gosto, né, da Bíblia, sou um fã incondicional desde criança, eu resolvi pegar 60 ensinamentos bíblicos relativos ao sucesso, reescrevê-los de maneira contemporânea, com 1.800 caracteres. O que significa isso? Significa que você lerá cada capítulo em apenas 3 minutos. Então, em 3 minutos, você terá uma sinopse, praticamente, de uma boa parte daquela parte bíblica. Então, são 60 ensinamentos bíblicos aqui. Quando você terminar de ler este livro, você vai poder dizer: eu conheço a Bíblia. Né? Pelo menos desses 60 ensinamentos bíblicos. Por exemplo, Jesus poderia ter utilizado os mesmos poderes que utilizou durante sua trajetória para livrar-se da cruz e do martírio, certamente. Mas não fez. Ele sabia que o momento era de entrega e não de contrariedade ao seu destino. É isso, Duda. Que lindo, né? Você sabe, gente, que existem momentos na nossa vida... Aqui você explica com palavras, com uma forma tão sublime, dúvidas que a gente tem, tão complicadas, né? De maneira simples, que eu acho que é o que tem que acontecer, né? Existem momentos na nossa vida que a gente fica se debatendo, até perder o oxigênio, né? E Jesus nos ensinou, nessa passagem, que a entrega é fundamental. Existe um momento na vida que você vai ter que se entregar. Existe um momento que você vai ter que largar aquilo e deixar o destino agir, deixar o universo agir. Porque nós somos um elemento de carbono entre esses 8 bilhões de pessoas do planeta, né? Todas são elementos de carbono com um espírito, com uma alma, com uma essência divina. E Cristo nos dá essa lição. Tem hora que tem que dizer: pô, chega, sabe, eu não quero mais lutar por isso, eu não quero mais brigar por isso, isso está me machucando. Muita gente não entende que o sofrimento adora um carinho. Se você der, ele fica, Duda, ele não vai embora.
Sim. Ele fica te abraçando e fica chamando amigos, né, dele, né, para te ajudar a sofrer mais ainda. Então, é isso que eu chamo, o que Jesus chamou de entrega. Né? Quer dizer, reflete, pô, tem coisa que você vai ter que abandonar. O nosso crescimento existencial, Duda, está mais onde nós conseguimos abandonar as coisas do que conseguir as coisas. A verdade não está no destino, está no caminho. É o caminho que vai te ensinar. Você não acha que é porque a cada dia, a cada hora, a cada segundo que você vive, a impressão que se tem é que as opções são infinitas? Então, todas as decisões que você vai tomar, sempre tem uma segunda, uma terceira alternativa, e amanhã terá a quarta e a quinta? Duda, o sim do seu coração é maior que o não do mundo. As pessoas estão tomando decisões baseadas no mundo e não no seu coração. Porque se você tiver que tomar uma decisão, tome pelo seu coração. Ele é que sabe de você. Mas aí você pega lá um jornal, uma revista, e começa a analisar como é que estão as coisas. Eu vou ver, está todo mundo indo para esse lado, está todo mundo comprando essa marca. Mas você, na realidade, não quer aquilo. Teu coração não quer aquilo. Ele sabe o que você precisa. Eu acredito, nós somos movidos, Duda, nesse planeta, por duas colunas. Muito bem colocado por você, Duda. A coluna da decisão e a coluna das escolhas. Nós somos frutos das nossas escolhas. Se tem duas coisas que você vai precisar aprender a fazer bem na vida, é tomar decisão e fazer escolha. Toda a sua vida será sustentada por essas duas colunas. As pessoas hoje escolhem mal, decidem mal. Nas pequenas coisas. Até às vezes para fazer uma viagem, tomar uma decisão errada, a viagem é horrorosa. Verdade. Comprar um carro, comprar um bem, a pessoa compra e se arrepende. Você não tem ideia do que as pessoas estão devolvendo de produtos pelo mundo. Que interessante. Você sabe que a gente entrou numa seara de conversa indo para o espiritual. Mas eu admiro muito as pessoas. Por exemplo, eu não lembro mais quem escreveu, você vai me lembrar, eu li esse livro mais de uma vez. Economia Frenética, é um freak economy, é um americano, americano. Ele fez uma série, são 4 livros. São 4 livros. E num dos livros, ele é ateu. Free Comic. Free Economy. E ele, num dos livros, ele coloca, ele dá como exemplo a tolerância zero, né? Que se colocou toda a fama no governador de Nova York, porque o cara resolveu o problema da criminalidade, diminuindo em... Rodolfo Giuliani, na época. Rodolfo Giuliani, que foi 70% da criminalidade que ele acabou, que maravilha e tal. E esse cara voltou lá, há 17 anos atrás, numa situação de uma mulher que engravidou no estado de Nova York. E ela não tinha, né, estrutura familiar, usava droga, tinha um problema com álcool, enfim e tal. E ela engravidou e... Ali ela não podia abortar porque era proibido, né? E ela foi para o Texas e no Texas foi feito um movimento. Você conhece essa história? E foi feito um movimento e ela conseguiu, né, fazer o aborto no Texas e criou-se um precedente para o estado de Nova York, onde foi também aprovado o aborto. Moral da história. 16 anos depois veio o governador Giuliani, conseguiu aprovar as determinações e um percentual grande de criminalidade que aconteceria num momento normal, não aconteceu. E esse cara, foi muito interessante o ponto de vista dele, que ele falou assim, há 17 anos atrás, essa lei foi instituída no estado de Nova York. Embora tenha sido um caso isolado, obviamente que atingiram outras famílias, e a maioria dos criminosos que cometiam homicídios tinham de 15 a 17 anos, ou 16 a 18 anos, estava justamente nessa média de faixa etária. Esses caras não nasceram. Obviamente que pode haver controvérsias sobre isso, mas eu achei muito interessante o ponto de vista dele, haja visto que nesse momento o governador de Nova York levou toda a fama
de ter sido o cara que resolveu o problema. Terceirizou. O Rudolph Giuliani, Ele roubou fez um trabalho interessante também, além desse, né? Ele limpou as áreas, iluminou. Ele fez uma coisa bacana, que na época a gente poderia ter começado isso, não só na nossa cidade, como em outras. Mas veja que legal, Duda. Começou pequeno, começou num embrião. As grandes transformações no mundo sempre foram assim. Voltando aqui a Jesus, por exemplo, quando ele chegou, era um garoto, né, que estava ali, ensinando os melhores e discutindo, pequenininho. Agora, quando a causa é boa, o universo repete o efeito. Então, se você tiver uma causa boa, o que é uma causa boa? Primeiro, tem que ser humana. Segundo, tem que ser ética. E terceiro, tem que trazer benefícios aos envolvidos. Então, quando você tem uma causa boa, o universo repete o efeito, ele replica o efeito. Mas eu acho sensacional a gente passar essa positividade para as pessoas. Porque quando você fala, eu vejo um universo tão maravilhoso. Lembro da minha esposa. Minha esposa é uma pessoa que fala muito, né? A minha esposa, ela estuda a lei da atração e ela tem um conhecimento, ela estuda, né? Todos os dias ela tem um conhecimento grande sobre isso. E ela fala muito das vibrações, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando hoje. Não, sua esposa está certinha. Aliás, um beijo para ela com todo carinho, parabéns. Ela deve ser uma especialista em física quântica, com certeza, né? Certamente. O que acontece hoje? O mundo, Duda, ele é vibrátil. O mundo é vibrátil. Nós emanamos vibrações. O cérebro, por exemplo, tem 6 watts de potência. Se a gente conseguir colocar uma lâmpada aqui na orelha, a gente acende 6 watts. Ele tem 6 watts de eletricidade vibrante. Vem para cá, uma lâmpada. Tô brincando. Eu não consegui ainda, mas de repente você vai ter alguém aqui, fala, olha, eu sei fazer aquilo lá, né? Aí a pessoa vem para cá. O universo é vibrátil. Inclusive, nessa linha, a tua esposa, como é o nome dela? Valéria. Valéria, com certeza você sabe disso, estudou isso. Existe uma teoria quântica que eu gosto muito, que é a teoria das cordas. Ela é que oficializa essa questão do universo vibrátil. Tem uma outra oficialização dessa teoria feita por um japonês chamado Masaru Emoto, que é o movimento das águas. Ele joga vibrações em água e depois ele faz uma fotografia molecular das águas e, por exemplo, ele joga vibração de amor. Ele é muito famoso no mundo inteiro. Já esteve no Brasil. Quando ele esteve aqui, eu tive o prazer de estarmos juntos. Ele joga vibração de amor num copo d'água, faz essa foto, a água fica linda, cristais maravilhosos. Faz uma vibração de ódio, por exemplo, a água fica turva, negra. Então, são 2 teorias que eu admiro muito e que também me convencem que o universo é vibrátil. A gente é reflexo disso, do que emanamos. A teoria da ação e atração, quer dizer, ação e reação. Se você analisar na tua vida, tudo aquilo que você reclamou, tudo aquilo... Aliás, tem uma passagem no livro sobre isso, se você permitir, eu posso falar dela? Claro. Jesus tinha acabado de ser crucificado. 2 peregrinos fugiram pelo caminho de Emaús, porque os seguidores estavam sendo perseguidos. Nesse exato momento, um terceiro peregrino se junta a eles. E eles começam a reclamar da ausência de Jesus para esse terceiro peregrino. Emaús fica a 12 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. Então eles andaram 12 quilômetros reclamando a ausência de Jesus, que Jesus tinha morrido. E aí esses peregrinos convidam esse terceiro peregrino a estar à mesa com eles. Esse terceiro peregrino senta-se à mesa, parte o pão e desaparece. É a passagem e a aparição de Jesus no caminho de Emaús. Olha que interessante, Duda. Esses 2 caras passaram 12 quilômetros reclamando a ausência de Jesus e Jesus estava entre eles. Por que eles não perceberam? Porque não paravam de vibrar na reclamação. Eles vibraram 12 quilômetros em cima de uma reclamação e Jesus tinha ressuscitado, estava do lado deles.
A nossa vida hoje, 2020 anos depois, é a mesma. As coisas que a gente vibra se materializam. Então, nós precisamos vibrar pelo bem. Uma vez eu perguntei para um monge, eu estava num mosteiro, e eu falei, por que vocês rezam tanto? São quase 24 horas de oração, né? E ele foi muito interessante, ele falou a mim, Romão, se a gente vibrando pelo bem 24 horas por dia, o mundo está assim, imagina se a gente parar. Não é? Então, é muito importante. As pessoas de hospitais hoje, isso está muito comum no mundo inteiro, Duda. Você deve acompanhar, sua esposa também. As pessoas vão a hospitais e fazem o que hoje? Reiki, vibração, oração. O que é uma oração se não uma super vibração? Então, o mundo é vibrátil, sim. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que vibramos. Muito bem. Olha, eu também gostei. Estamos chegando ao final do programa, nosso tempo aqui. Bom, nós teríamos assunto aqui com você, ô César, para a gente ficar 2 dias falando aqui, né, só de assuntos interessantes com sua sabedoria. É uma delícia ter você no programa. Muito obrigado, Edu. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Eu já quero te convidar para voltar. Com o maior prazer. Você é uma pessoa sensacional, um grande apresentador, gosta do que faz, ama o que faz, né? A gente sente isso e eu desejo a você muito sucesso. E é facinho, olha, se você, por exemplo, você não assistiu uma palestra minha, né? Você entra lá no meu Instagram, tem um curso lá num preço irrisório que eu deixei lá, só não é de graça porque a plataforma não permite. Sim. Né? Então chama-se Seja Protagonista do Seu Futuro. Em 1h15 eu reuni praticamente 5, 6 anos de estudo sobre realização de futuro. Seja coloquei lá, protagonista do seu futuro. Por favor, senhores. E você acompanhando aí as mídias sociais, você vai saber onde é que o Romão está. Vai ser um prazer aí ter você por lá. Muito bem, muito obrigado. Agora eu quero que a banda faça uma homenagem para você, porque você merece. Fico em pé para receber a homenagem? Não precisa, fica tranquilo. Vamos ficando por aqui, amanhã tem mais, mesmo horário. Boa noite a todos e até lá. Tchau, tchau.